bem, lição número 1 do segundo trimestre de 2024, o início da Guerra do Céu. Já que vamos falar sobre a primeira guerra, antes de todas as guerras, temos que falar de como essa guerra se iniciou. Por isso é importante que olhemos para a questão do início e como tudo isso começou. A perfeição existe somente em Deus, mas Deus criou seres perfeitos. Então, se seres perfeitos poderiam assim ter livre escolha, essa livre escolha, Deus não impediu que as pessoas ou os seres tivessem pensamentos acima daquilo que Deus poderia limitar. Deus não limitou os seres criados aos pensamentos apenas que ele poderia controlar. Os seres poderiam pensar o que quisessem. Por isso, quando se pensa que o início do grande conflito teve assim o seu início no céu, muitas pessoas ficam preocupadas. Como poderia ser isso? Como no lugar perfeito poderia nascer a imperfeição? Se era perfeito, por que se tornou imperfeito? Deus não tinha onisciência para saber que o ser que ele estava criando poderia se tornar um demônio? Então não podemos questionar essas coisas porque nós não sabemos todo o panorama em que se desenvolveu o grande conflito. Sabemos aquilo que a revelação bíblica nos dá. Quando havia assim, os tempos da Guerra Fria, que foi entre 1947 e 1981, foi chamado de Guerra Fria. Os Estados Unidos e a Rússia, eles ficavam sempre trocando situações ou medindo forças através de mensagens intelectuais. Cada um com o seu arsenal de guerra, e eles mantinham tudo aquilo preparado para ataques que poderiam ocorrer de forma iminente. Para se ter uma ideia, no ano de 81, o computador mais perfeito do mundo, chamado ELIAC IV, estava na NASA. E esse computador foi colocado no Pentágono para detectar, através de satélite, a presença de mísseis russos que poderiam ser disparados da Rússia na direção de Washington, na direção da Casa Branca. Pois, no ano de 81, o ELIAC IV, ele detectou a presença de mísseis saindo da Rússia na direção dos Estados Unidos. Todo o arsenal do Pentágono foi colocado de sobreaviso. Ali, mísseis que poderiam contrabombardear foram colocados em posição. Só precisava do botão vermelho do presidente ser apertado para que a Terceira Guerra Mundial fosse iniciada. Graças a Deus, um técnico descobriu um erro no computador perfeito e desativou todos os mísseis que poderiam ir na direção da Rússia. Por causa de um erro, nenhum computador perfeito quase se iniciou a Terceira Guerra Mundial. Isso é um computador que o ser humano produziu, mas que, por uma questão de programação, criou uma situação inadequada e quase que a humanidade assim poderia ser extinta com esse pequeno erro. Estamos falando de seres humanos, estamos falando de terra, mas o que dizer quando nós projetamos isso para o céu, para o lugar perfeito? Aí chegamos na pergunta 1. Que tipo de liberdade Deus deu aos seres criados e como tudo isso começou num ambiente perfeito? Como foi a reação divina? Vamos ler Apocalipse 12, 7 a 9 do seguinte: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então a pergunta é: que tipo de liberdade havia no céu e o que aconteceu para que essa liberdade fosse sim jogada no chão e como Deus reagiu? Resposta: nos céus os anjos tinham liberdade de escolha, pois o livre-arbítrio é fruto do amor divino em suas criaturas. Quando Lúcifer se rebelou, Deus poderia tê-lo destruído de imediato, mas não o fez, por causa do seu caráter amoroso. Deus precisava mostrar até que ponto o governo de Lúcifer poderia levar o universo. E para não contaminar mais o céu, Lúcifer foi então
tirado do ambiente celestial. Algumas coisas são inexplicáveis e em sua essência. E nossa mente finita não consegue captar, porque nós não temos todos os detalhes. Por que Lúcifer invejou a posição de Jesus? Não existe resposta. Por que as pessoas os seus seres estavam voltados para as palavras de Lúcifer? Por que eles deram crédito às palavras de Lúcifer? Por isso que essas perguntas podem nos levar a uma incredulidade da onisciência de Deus e de sua sabedoria. Então é melhor que fiquemos em silêncio. Algumas coisas não precisam ser questionadas, porque nós não conhecemos todo o panorama. O que aconteceu no céu para que Lúcifer invejasse a posição de Jesus? O que aconteceu com Deus e o Lúcifer, já que ele era o querubim cobridor? Ele ficava do lado de Deus e ele que manifestava para todos os anjos todas as ordens divinas. Lúcifer que fazia isso. Por que ele se rebelou? Qual o motivo que levou para isso? Nós não sabemos. Como um ser perfeito pode, de imediato, ter assim o nascimento de um sentimento imperfeito? Não dá para nós combinarmos isso. Por que Deus criou Lúcifer se sabia que ele ia se rebelar? Nós, seres humanos, pensamos assim: se eu vou fazer uma coisa, eu sei que não vai dar certo, nem faço. Não precisa muita inteligência para isso. E Deus, sabendo das coisas antes de início, por que Deus fez? Por que Deus criou Adão e Eva, se sabia que eles iam pecar? Nós não entendemos isso. Ellen White chama isso de o mistério da iniquidade. Só saberemos no céu, quando Deus revelar para todos os salvos todos os porquês. Por enquanto, nós nos silenciamos em nossa pequenez, em nossa humilde posição de criaturas, e admitimos que a revelação bíblica nos traz as respostas para as questões mais básicas. Ellen White escreveu no livro História da Redenção, na página 10, Lúcifer no céu. Antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra. Depois do amado Filho de Deus, Lúcifer era o primeiro. Seu semblante era suave e exprimia felicidade. Uma luz especial resplandecia do seu semblante e brilhava ao seu redor mais do que de todos os outros anjos. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. Revelação de Deus, a Ellen White, no livro História da Redenção, página 10 e 11. Pergunta número 2. Lendo os textos de Ezequiel 28, 12 a 18 e Isaías 14, 12 a 14, que conclusão tiramos sobre o que Lúcifer poderia ter pensado para assumir a rebelião que ele fez? Ezequiel 28, de 12 a 18, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, eu te coloquei como o querubim da guarda, e estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, de maneira que perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Isaías 14, de 12 a 14, como caíste do céu, ó estrela da manhã, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, diante desses dois textos, que pensamento nós podemos imaginar que Lúcifer teve para invejar a posição de Cristo e iniciar a rebelião no céu? Resposta: ele ambicionou ser adorado como Deus e queria receber a adoração de todas as criaturas. Lúcifer foi um querubim, um anjo com muito prestígio, porque ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos. E foi o uso desordenado do livre-arbítrio que levou Lúcifer
a desejar o que ele nunca poderia ter desejado. Leonardo da Vinci contou a história de uma pequena borboleta que viu a luz de uma vela. E a borboleta gostou da luminosidade, do brilho da chama. E a borboleta começou a voar em torno daquela luz. E parecia que ela estava pensando, eu vou pousar nesta linda luz, imaginando que a luz fosse uma flor. E a borboleta talvez imaginasse, eu vou tomar posse desta coisa linda que está crepitando na minha frente. E a borboleta tentou pousar na chama viva. E suas asas foram queimadas e ela caiu no chão se contorcendo em dores. Podemos dizer que o trono de Deus era como essa chama que Lúcifer queria tomar posse. Mas teve suas asas queimadas e caiu na escuridão. A lição dessa semana é uma lição muito interessante. Nós não teremos todas as respostas para todas as perguntas dos seres humanos, porque a nossa mente caminha e divaga em muitas questões. Mas uma coisa é certa, Deus vai nos dar a resposta adequada para que possamos entender por que o mundo tem o governo que ele tem hoje. Por que o mundo está nessa situação caótica. E na verdade, o que Lúcifer queria fazer com o universo, Deus permitiu que Lúcifer ficasse vivo, porque Deus sabia o que Lúcifer ia fazer com a Terra. E era isso que ele queria fazer com o universo. Já imaginou o universo sendo da forma como é hoje o mundo? Inclusive, uma reportagem mostrou que o diretor do filme Guerra das Estrelas, ou Star Wars, o George Lucas, ele se inspirou no livro Grande Conflito para que pudesse filmar Guerra das Estrelas, onde o Skywalker, o Jedi, era uma forma de Jesus e o inimigo era o próprio Satanás, Lúcifer. E que esse Jedi, depois libertando o universo e todos aqueles seres que estavam em outros mundos, que apareciam bebendo e brigando e se matando, era esse tipo de governo que Lúcifer queria para o universo. Deus não permitiu. Louvado seja Deus, porque a guerra cósmica teve início, mas Deus vai dar um fim nessa guerra. Deus nos abençoe. Possamos ter hoje aprendido pelo menos a primeira parte do porquê Lúcifer se revoltou contra o governo divino, transgredindo a sua lei. Deus, ele é tolerante, mas ele não admite a contestação de sua lei, que é o seu caráter. Deus abençoe a todos. Amém.